E os galileus não são judeus também? E aí vem o Hot Day e faz o comentário. Pode ser que a pergunta de Jesus ser judeu pode ser uma confusão entre o local de nascimento e a religião. Independentemente do local de nascimento, Jesus era judeu por ser filho de judeus. É outro raciocínio. Deixa eu dar uma respondida aqui nisso. O professor Severino vai me ajudar nessa resposta. Mas o Nordeste ele tem 9 estados. Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe e mais algum que eu posso ter esquecido. Mas quando você tem alguma pessoa que vem do Nordeste para o Sul ou Sudeste do país, não importa de qual estado o cara veio, ele é chamado de... Nordestino. Não, qual é o estado que ele é chamado? Paraíba. Paraibano é Paraíba. Eu sei, mas o sulista diz assim, isso é um Paraíba. E o cara nem é. É verdade. O cara baiano. Tem muito uso, é baiano. É de qualquer estado. Baiano, pronto. É baiano. Todo mundo é baiano, ou todo mundo... Ninguém diz assim, esse cara deve ser potiguar. Não, ou o cara é Paraíba ou é um baiano. Por quê? Porque eles pegam por extensão e abraçam tudo como se fosse uma coisa só, porque é mais conhecido o baiano, então fica baiano mesmo. Agora, Galileu é Galileu, judeu é judeu e samaritano é samaritano. Ponto final. Só que, igual o Nordeste, em São Paulo, o Paulo está dizendo que é baiano, todo mundo é baiano. Em São Paulo já. Como os judeus são mais conhecidos, as pessoas passaram a chamar samaritano de judeus e galileu de judeus, do mesmo jeito que chama o cara de Pernambuco de baiano. É a mesma coisa. Mas baiano é baiano, pernambucano é pernambucano. Quem está do lado de fora diz, isso é tudo a mesma coisa, afinal de contas, a capital do Brasil é Buenos Aires mesmo, né, que o Brasil fala espanhol, então está tudo certo. Então, é por extensão que se fez isso. Mas judeu é quem nasce na Judéia, que era a área sul da região de Israel, que concentrava 2 tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos fundiam-se ao norte e depois se subdividiram em 2 regiões, Samaria e Galileia. Então, os galileus eram do norte, uma região em torno do lago de Genezaré, região muito simples, nunca deu nenhum profeta, vilarejos muito tranquilos, vivia da pesca. Samaria já era um local mais árido, que tinha linhas de comércio, tinha uma outra proposta, né? Um ambiente diferente da bucólica Galileia, e no sul a Judéia, Jerusalém, a metrópole, o templo, o poder e toda a dinâmica que tem ali, juntamente com uma vegetação muito diferente do centro e do norte do estado. Mas Jesus não era judeu por ser filho de judeu. Os pais de Jesus eram galileus. Maria era de Nazaré e José também. Então, não é por isso que ele era judeu. Porque o galileu, o samaritano e o judeu, como colocou Jorge aí, eram todos hebreus. Na época que existia, que se chamava Palestina, que hoje não é mais Palestina, é Israel, na época de Jesus, existia a Palestina, que eram 3 regiões: Galiléia ao norte, Samaria ao meio e Judéia ao sul. Então, todas essas 3 regiões eram constituídas de hebreus, que é o tronco, descendente de Abraão. Então, o galileu era hebreu, o judeu era hebreu, o samaritano era hebreu. Agora, judeu, na concepção da palavra, é geograficamente aquele que nasceu na Judéia. Hoje, por causa da religião judaica, que era de uma tribo do sul, que era Judá e Benjamim, que eram as 2 tribos, é que pelo judaísmo ter surgido da Judéia, ou da tribo de Judá, é que generalizou-se. Mas, mesmo assim, hoje, ainda tem diferença entre israelense e israelita. O israelense é aquele que é natural de Israel. Israelita é aquele natural de Israel e praticante da religião judaica. Porque tem o praticante e o não praticante. Então, as divisões são realmente inúmeras, mas ninguém se atrapalha. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, judeu.
O pai e a mãe dele eram galileus. Ele não é judeu porque era filho, senão ele chamaria Galileu e não judeu. Mas ele é judeu porque nasceu na Judéia. Agora, o Paulo está perguntando se chamar de hebreu seria mais adequado. A gente não tem muito hábito de chamar, fulano é hebreu. Não, porque evoluiu, né, Paulo? Evoluiu. Paulo. Hoje não se chama mais de hebreu. O hebreu era na época de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Moisés. Aí ele fala que é hebreu, aí legal. Aí quando Judá, depois das divisões do Judá, os gregos chamaram Judá de Judéia, aí a partir de Judéia começou a nascer judeu. Que foi aí também... o termo foi... Aí foi se abandonando a terminologia. Exato, a terminologia de hebreu para chamar de judeu. Hoje tudo é judeu. Mas quando você fala tudo de judeu, você está falando de religião. Quando você fala de nacionalidade, ou é israelense ou é israelita. Agora, teve uma pessoa que fez um comentário aí que é importante. Porque a palavra fulano é judeu, ela tem dois sentidos. Tem o judeu no sentido sangue, de raça, né? E tem o judeu no sentido da religião. Então, por exemplo, eu sou judeu conforme a minha etnia. Por quê? Porque minha mãe é judia e minha avó, bisavó, tataravó, e toda a linhagem dela era tudo judia, então eu sou filho de uma mãe judia, eu sou judeu. Eu sou judeu, ninguém pode mudar isso em mim. Está no meu DNA, eu não tenho como mudar, é da minha etnia. Eu sou judeu. Estou falando eu mesmo, Jorge Alahá. Eu sou judeu, porque se fizer aquele exame lá de DNA, vai dar. Agora, existe um outro conceito de judeu, que é a pessoa que segue a religião judaica. E a pessoa diz, fulano é judeu. Não está falando de judeu como etnia, mas falando de judeu como crença. Aí eu não sou judeu, porque eu não tenho a fé judaica, embora eu tenha a etnia judaica. Mas eu tenho irmão que é judeu. O que é o cara que é judeu? Porque ele é judeu e é judeu. Judeu. Então, ele é judeu. Mas nós somos 5 irmãos, somente um é judeu. O resto é tudo assim, judeu só, mas cada um foi um tanto diferente. Aí as pessoas dizem, como que você pode dizer que você é judeu se você é espírita? Aí eu digo, se eu fosse indígena, se eu fosse negro, eu poderia dizer que eu sou negro e sou espírita, que eu sou indígena e sou espírita. Por que eu não posso ser judeu e ser espírita? É minha etnia. É etnia minha. Eu sou árabe e sou espírita. Não posso ser judeu e ser espírita. Jesus diz lá em Mateus capítulo 11 que dentre os filhos de mulher ninguém foi maior do que João. Ele está falando do judeu. Porque é a mulher que dá a nacionalidade. Então, ninguém foi maior do que João entre os judeus, porque ele é filho de mulher e é a mulher que dá a nacionalidade.